Olá, boa noite e seja desde já bem-vindo ao canal Portugal Místico. Aqui no canal Portugal Místico, para hoje, nós temos a continuação da loucura que nós tivemos em 3 episódios. Falamos da Suméria, falamos dos Anunnaki, vamos falar-lhe de pirâmides. O que é que são, quando foram feitas e como foram feitas. Fique connosco. Até já. Mas vamos falar outra vez da construção, porque isso é que de facto torna a coisa mais confusa, ou não há propriamente um consenso em relação a isso. E vamos falar só quanto ao Egito, porque a grande maioria das pirâmides, e isto é importante, a grande maioria das pirâmides não são vistas como tal nem distribuídas dessa maneira. Sabia que há em Portugal também? Não sabia. Está a 40 metros da superfície entre a Terceira e São Miguel. Tem uma base maior do que um estádio de futebol. A pirâmide foi detectada nos aparelhos de navegação do velejador Diocleciano Silva. É impressionante devido às formas. É uma pirâmide perfeita, não é? E ainda por cima, a orientação, a implantação da pirâmide. Quer dizer, os vértices estão orientados norte-sul, precisamente norte-sul, como as pirâmides de Gizé. A longa experiência do mar já lhe trouxe várias surpresas, mas nenhuma tão misteriosa. A descoberta foi feita há 5 meses, quando um médico veterinário procurava bancos de pesca. Depois de digerir a ideia, decidiu revelá-la. Houve muitas situações que não dei conhecimento e mais tarde outras pessoas deram, noutras situações, não é? E depois ficamos a pensar, eu devia ter dito, não disse, eu já sabia, e coisas assim. Pela precisão das linhas, o velejador não acredita que a estrutura tenha origem natural. Se calhar fica para outro episódio. Sabia que aqui na Europa há, na Bósnia, sim, são 5.000 e tal. Elas estão por todo o lado. Isso falta contar as que estão debaixo d'água. Sim, para não falar das que estão debaixo d'água, comprovadas. Nomeadamente, veja este exemplo de construção ao largo do Japão. Debaixo d'água, pirâmides, estranho. Foi natural. É uma construção perfeitamente natural. Mas vamos deixar isto agora e vamos voltar só para o Egito, porque é disto que nós podemos falar. Ok, 20 anos foram suficientes para construir estas pirâmides. Uma estrutura destas. Veja o tipo de estrutura que estamos a falar. Veja o número de pedras, que, como disseste muito bem, é uma pedra que não é normal. Exato, que foi carregada por barcos ao longo do rio que passava lá perto e que foi transportada por um sistema de alavancas. Curiosamente, Heródoto diz quantas pessoas estavam na construção das pirâmides. Diz que eram 100.000. Está provado hoje, com os testes, que hoje 100.000 pessoas, gruas, caminhões, aviões e aquilo que quiser deitar acabado em ões, não consegue fazer pirâmides. Porquê? Porque as pirâmides não são só isto. The experts can't agree about how the Great Pyramid was built. We need to look further. These are the most uncanny hieroglyphics ever seen. This picture is genuine and hasn't been retouched. You might believe these hieroglyphics prove the existence of sophisticated technology in ancient Egypt. Mystics might see them as a sign from God. In 1859, an Englishman, John Taylor, discovered if you divided this dimension by this one, you got pi, the mathematical formula. This caused controversy at the time. Some people thought it was an accident. Others saw the hand of God at work. Could it be a coincidence that these particular dimensions give us pi, one of the building blocks of mathematics, science, and engineering? Pi is not the only significant number in the Great Pyramid. If we look at the dimensions of the various parts of the pyramid, each part can be multiplied by a whole number to give the total height.
The surface of the four sides divided by the surface of the base equals the famous golden number, one of the key principles of aesthetics and design. The golden number is unique. These equations work with the golden number and only the golden number. If you draw a square, you can imagine all sorts of different heights of pyramid on it. Now draw a circle with the same length as the square. Measure the radius of that circle. This is the height of the Great Pyramid. That's why the Great Pyramid contains both pi and the golden number. This length divided by the visible height, the visible surface divided by the invisible surface. This length, the length divided by this one also equals the square root of the visible surface divided by the invisible. This length divided by this one equals the golden number. That was enough. But these astonishing numbers only work in meters. The length of the meter depends on a precise calculation of the circumference of the Earth, and that was only defined in 1793. Unless the meter wasn't invented in 1793, maybe the meter had been around much, much earlier and had been secretly passed on over the centuries. This takes us to the shadowy world of occult knowledge and secret brotherhoods. It's an uncomfortable and uncertain journey, maybe a step too far. Nem uma, até hoje, tinha um corpo dentro. Ou uma múmia. Porque pirâmides e múmias tem sempre a ver, não é? Porque quem vê os filmes sabe que há sempre múmias dentro das pirâmides, menos nas pirâmides. Não é? É assim que funciona. Mas uma coisa é certa, e isto já foi verificado pelos arqueólogos e pelos cientistas que andaram lá a investigar. As paredes internas da pirâmide de Gizé, aquela que, a Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide, exatamente. Ela é constituída por materiais ou por pedras que são muito boas para a condução de atividade Sim, para a condução de eletricidade e eletromagnetismo. São feitas em dolamite, chamada pedra dolamite, e são feitas de um granito radioativo. Sim. Ou seja, é tudo pedras que permitem uma boa condução. Um granito muito cheio e muito rico em mica. Sim. E em componentes que são capazes de fazer o lado da criação da radioatividade. Sim, e se formos a ver, a forma perfeita das pirâmides, elas funcionam como uma espécie de espelhamento da luz que bate então lá, tu lá estás a querer dizer que a pirâmide não era para aquilo que nos dizem. Faria mais sentido que fosse uma espécie de reator, uma espécie de acumulador de energia que permitia orientar a energia. Se calhar é melhor não dizermos isso, porque já nos chamam loucos porque já falámos uma vez de ETs. Já nos chamam loucos porque nos dizem até que como é que é possível nós, pessoas que aparentemente parecíamos inteligentes, até dizemos que a teoria da evolução não tem muito sentido. Agora vão-nos chamar teóricos da conspiração. E tu encontras cabos em cobre, aliás, instalações em cobre, porque eles já manipulavam o cobre. Tens diagramas de que parecem ser uma espécie de estrutura elétrica, porque nota-se mesmo aquilo parece tipo circuitos. Se calhar o Jorge não está assim tão errado e se calhar não somos tão teóricos da conspiração. Agora, se calhar não o informaram. Em 2002 quis-se saber mais sobre isto. Então o que é que eles fizeram? Se notar, na Câmara do Rei existem 2 pequenos túneis. Está a ver estes risquinhos que saem, parecem 2 antenas que saem da Câmara do Rei que nunca teve nenhum rei, ok? É importante lembrar isto. Em baixo, na Câmara da Rainha, que nunca teve nenhuma rainha, certo? Até porque as rainhas não eram sepultadas em conjunto como os faraós sequer. A Câmara da Rainha tem 2 anteninhas também. O que é que são estas antenas? São pequenos túneis. Eu vou mostrar. Pequenos túneis que decidiram investigar com pequenos robôs. E curiosamente, enquanto estes robôs iam percorrendo estes túneis e os 4 foram investigados, o que é que eles encontram quando chegam ao fim? Uma porta. Ou seja, estes túneis têm uma porta, um túnel onde não entra a tua cabeça, tem uma porta a meio. E esta porta, curiosamente, tem 2 saídas em metal, embutido na pedra, que faz lembrar aquilo que nós fazemos com baterias. Aliás, com clara noção de corrosão feita
por eletricidade. Isto não sou eu que estou a dizer. Foi feito em 2002. Está público, mas só chega às pessoas aquilo que quiserem que chegue. Estão aqui as imagens, não são invenções. E há também uma ligação diretamente para um suposto rio subterrâneo, em que esse rio serve como um condutor de energia que circula dentro da pirâmide. Ou seja, vai funcionar como uma forma de criação energética em baixo da pirâmide, é um rio que corre. Além disso, iria funcionar também como uma forma de arrefecimento da pirâmide, porque dentro das pirâmides há uma temperatura constante. Se calhar somos nós a inventar, mas eu vou-lhe mostrar um bocadinho mais. Se notar, há muito pouco tempo fez-se estudos das temperaturas. E a pirâmide registra alterações de temperaturas, alterações estas que, mediante o tipo de energia que elas recebem, alteram também. Aliás, que provam que existem outras cavidades, outras áreas que ainda não foram descobertas, nomeadamente naquilo que hoje a ciência chama um void. Há ali uma zona que provavelmente há uma outra câmara do rei, porque se calhar eram gêmeos. Deviam ser dois gêmeos, reis gêmeos, e então vão ter que mudar o nome à pirâmide, porque não há faraós gêmeos até agora, que a gente saiba. Vão ter que mudar o nome. O que é importante aqui? Esta conjetura, esta especulação que nós estamos a fazer... Sim, mas há mais. Pois há é. mais do que isto. Olha, tu encontras também gravuras de supostos antigos egípcios que carregavam uma espécie de lâmpadas, em que notas mesmo um circuito, aquilo dá a mesma ideia de ser uma lâmpada, e encontras também baterias de Bagdad, são as chamadas baterias de Bagdad. Sim. Bagdad porque foram encontradas em Bagdad, Ora, mas exatamente. elas também foram encontradas na zona do Antigo Egito. Ou seja, baterias que serviam para a criação, e baterias literalmente. Estas baterias Eles que estão aqui. explicam o funcionamento das baterias e como é que podem ser feitas. Portanto, eles usavam eletricidade. Não pode ser, ó Jorge. Então. Foi Thomas Edison e o Nikola Tesla que inventaram a eletricidade. Não, se fosse o Thomas Edison, ele ia lá e roubava. Mas isso não interessa nada. Então, do seu lado, o que é importante? Primeiro, perceber que tudo aquilo que lhe contaram sobre pirâmides está errado. Primeiro, as pirâmides não podem obrigatoriamente ser túmulos, porque nunca nenhuma foi encontrada com corpos dentro. Segundo, que também é importante, a datação das pirâmides é feita segundo Heródoto. Heródoto esse que diz uma coisa e afirma outra. E então baseiam-se só apenas naquilo que querem. Parece um cristão a ler a Bíblia, está a ver? Só se usa aquilo que lhes interessa. Se ele diz uma coisa que não é de acordo com o restante, porque é que os egiptólogos de repente têm uma certeza absoluta? Podiam fazer datação. E a datação de carbono 14 ou 16, se for investigar sobre o assunto, ela exige matéria orgânica. Não há matéria orgânica resistente dentro de uma pirâmide. Uma única. Não era para ter corpos. Não sobrou nadinha. Não foram os saqueadores que levaram a matéria orgânica toda? Pelos vistos. Bem, não há para fazer datação, portanto não podemos ter certeza. Mas podemos ter certeza de outras coisas na altura. Ou pelo menos na zona. Quando falamos do Planalto de Gizé, falamos não só das grandes pirâmides, mas falamos de outra coisa que nunca ninguém se esquece. A Esfinge. E temos aqui a Esfinge. Veja como, na maioria das imagens da Esfinge, temos a pirâmide de Kefren logo acima. Ou seja, a Esfinge está localizada no Planalto e, supostamente, alegadamente, terá sido simultânea a construção. Isto é o que dizem os egiptólogos. Até o dia em que, em 2014, recorreram à datação por carbono 14 e 16 por material retirado da zona das patas das Esfinge, ou seja, o mais abaixo possível. Zonas essas que estiveram quase sempre tapadas. Aliás, há uma imagem conhecidíssima de Napoleão Bonaparte a enfrentar ao topo das pirâmides e a Esfinge só de cabeça. Portanto, na altura nem sequer estava toda exposta. Desenterrada. Hoje em dia vai-se fazendo todas aquelas escavações e lá se encontrou matéria orgânica, nomeadamente em madeira, com madeiras fossilizadas e uma série de coisas que foram retiradas. Qual é o problema? Datava de 25 mil anos antes de Cristo. O que é que o egiptólogo fez? A datação está errada. Falamos mais disso? Nunca mais se fala.
Curiosamente, a esfinge é algo que nós lhe podemos falar num outro episódio, porque e se lhe dissermos que a esfinge não é uma esfinge? Vamos ficar por aqui. This 100-kilometer wide circle goes through many significant ancient sites across the globe. In Peru, it passes through the Paracas Drawing, the Nazca Tracks, Ollantaytambo, Machu Picchu, Cusco, Sacsayhuaman, and the Paratoari Pyramids. In Africa, it crosses Mali and the mysterious Dogon lands, where they knew the stars Sirius B and C before any astronomers. Algeria and the Tassili Nijar, with its painted Martian god. In Egypt, it goes through the Siwa Oasis and its Zeus Amon temple, and through the Great Pyramid at Giza. Next, it crosses Petra, Ur, where Abraham was born, Persepolis in Iran, Mohenjo-Daro in Pakistan, where the unreadable writing was found that is so close to the writing on Easter Island. Then it crosses sites that have always been known as the homes of the gods, Khajuraho in India, Phayai in Burma, Sukhothai in Thailand, Angkor Wat and Prahihar in Cambodia. And it ends with the most isolated and mysterious place on Earth, Easter Island. There is an astonishing accuracy to this alignment. Although many of these sites date from different times, most were built on the ruins of more ancient sacred sites. At some remote point in the past, someone had built a series of sacred sites on this line, circling the globe. The circle was as long as the equator, but the mystery doesn't end there. If we take this circle as an equator, then its north pole will be located here. And the triangle formed by this point, Nazca and Giza, exactly matches the shape of the Great Pyramid. The distance between Nazca and Giza equals the distance between Teotihuacan and Giza. The same is true of the distance between Angkor Wat and Nazca, and between Mohenjo-Daro and Easter Island. The distance between Easter Island and Giza is 10,000 times the golden number. The distance between Angkor and Giza multiplied by the golden number equals the distance between Giza and Nazca. And the Giza-Nazca distance multiplied by the golden number equals the Nazca-Angkor distance. Se calhar fica para outro episódio. Nós sabemos que há um sarcófago na Câmara do Rei. Esse sarcófago dava para sentar alguém, claro que dá para deitar lá alguém, no entanto, pronto, ou eram mais baixitos, provavelmente eram um bocado anões e gordos, porque este sarcófago tem uma determinada altura, largura e profundidade que nada faz sentido com sarcófago algum. Ou seja, servia para outra coisa, mas não para corpos. Que não para corpos, de certeza. Aliás, só há, na história do mundo, só há uma coisa, só uma, Jorge, e eu sei que tu já sabes o que é que eu vou falar, mas só há uma coisa que, com as medidas deste sarcófago, que é exatamente igual. Porquê? Porque as medidas são em cúbitos egípcios, e quando se fala disto num livro, também é em cúbitos egípcios. Sabes do que é que estamos a falar? Reconhece esta imagem? Chama-se a Arca da Aliança. Faz parte da Bíblia. E a Bíblia ensina Moisés e os seus comparsas a construírem uma coisa chamada a Arca da Aliança, ou melhor, réplicas da Arca da Aliança, que têm que ter determinadas características. Curiosamente, estão na tipo Bíblia. De construção, características essas que estão ao pormenor na Bíblia. O tipo de construção externa, o tipo de construção interna, o tipo de construção da tampa que tinha que ter algo a cair no centro e algo a tocar fora, os isolamentos pela madeira, a forma como a madeira entrava de lado e a medida exata. E essa medida exata encaixa aqui.
Isto, obviamente, sou só eu a fazer uma especulação. Claro que sim. De onde é que os judeus da Bíblia fugiram quando se dá o êxodo? Do Egito. Espera, Jorge, vamos fazer de conta que tu és um faraó do Egito e tens 600 escravos, que hoje em dia está provado cientificamente, por tudo aquilo que está registado, que eles não eram escravos, pelo menos não eram tratados como tal, eram completamente livres, só não iam embora porque não queriam. Então, tu tens 600 escravos, ok? E esses 600 escravos, eu quero salvá-los, quero levá-los embora, eu sou Moisés, tu és o faraó, e eu digo-te, quero levar os meus amigos embora. Não podes. Não posso. Não posso, então pega. Pragas. Vou-te destruir todas as colheitas. Vou destruir todo o teu rio. Todo o leite das tuas vaquinhas. Vais-me deixar da desgraça. Vou destruir a reputação dos teus magos. Vou até destruir o futuro do teu reino. Porquê? Porque os primogénitos vão morrer. Tudo uma questão de puro terrorismo. Uma questão de puro terrorismo deificado, ou seja, Deus é o terrorista aqui e não largas, eu faço isto e fias. Eu largas, eu faço isto e fez. Finalmente, tu estás completamente destruído de rastros. Nem o teu filho tens. E tu dizes, podes levar os teus amigos, certo? E depois, eu agarro nos 600 e vou-me embora. O que é que pode fazer com que um faraó destruído, que nem o filho tem, de repente se lembre, afinal eu quero os meus 600 meninos? Não faz sentido. E então vai atrás deles e fica chapado dentro d'água, no meio do rio que fecha sobre ele, ou do mar vermelho que fecha sobre ele. Qual é o sentido? Não será que o faraó notou que lhe roubaram aquilo que era de mais útil para o próprio do reino? É que só faltava mesmo aquilo. Sim. Se calhar somos nós a conjecturar. Mas onde há fumo há fogo. Certo? Poderia ser algo muito importante para a manutenção das atividades da altura do Império. E seja lá o que for, de facto, que encaixava ali, encaixava. E que estava naquele sítio, estava. E que se calhar o Moisés deu uma de 5 dedos. E também tens manipulações de alguns materiais que só poderiam ser feitas com o fogo ou com a eletricidade. Sim. Nomeadamente o trabalho do ouro. O trabalho do ouro que eles faziam, e não só, mas sim, o trabalho do ouro é um dos exemplos que eles têm. Era ouro. Para que é que eles precisavam de ouro, Jorge? O ouro era também um bom condutor. E havia uma ponta piramidal em ouro que encaixava perfeitamente na pirâmide, na ponta, no topo, na grande pirâmide, que era feito em ouro. Então espera, para que é que serve o ouro numa civilização que não tem comércio? Melhor ainda, na caixa da aliança é exigido ouro monoatómico, para a estabilidade do funcionamento da arca, porque a arca funcionava como uma bateria. Espera, ouro monoatómico, nós já falamos sobre isso. Sim. E falamos sobre isso num dos nossos vídeos anteriores, no vídeo sobre Anunnaki. Lembra-se? Então vá recordar onde? Em www.portugalmístico.com/canal. Hoje é um vídeo introdutório. Este vídeo introdutório foi focar pirâmides. Falamos apenas sobre pirâmides do Egito. Fizemos questões, demos-lhe algumas ideias conspiracionistas e demos-lhe algum material para, se quiser investigar por si, ir ver, afinal, a coincidência de 5.000 pirâmides que não tinham corpos, o que é que elas são? Para que é que servem? E porquê é que estão todas no mesmo sítio, alinhadas na mesma linha da Terra? Será que nós vamos ter aqui material para falarmos em episódios posteriores? Eu acho que sim. Fica prometido hoje. E vamos deixar em sondagem para que nos responda por onde quer que comecemos. Quer que falemos primeiro mais sobre pirâmides? Ou quer que falemos sobre a Arca da Aliança? Ou sobre o conhecimento astronómico. O conhecimento astronómico associado a tudo isto. Por exemplo, o tal cinturão de Orion, lembra-se? Boa.
Ou então, por exemplo, quer que falemos da esfinge? 4 opções, diga-nos qual é a sua preferida. Entretanto, vá ao nosso site e acompanhe todos os episódios anteriores, porque matéria não nos falta, e se até hoje fomos desmistificando, hoje vamos provocar as perguntas para desmistificar muito mais para a frente. Não se esqueça também de partilhar os nossos conteúdos e os vídeos que trazemos até si no canal Portugal Místico, de subscrever no YouTube e também de fazer as partilhas com os seus amigos que possam estar interessados nestes temas. Do nosso lado, ou da nossa parte, já sabe, o vídeo de hoje foi um bocado confuso, sim, porque a ideia foi causar pensamento, foi provocá-lo, foi fazer aquilo que é o canal Portugal Místico, desmistificar, provocar e dar vontade de aprender. Porque numa era da informação, ignorância é uma escolha. Informe-se. E informe-se também sobre o Portugal Místico, como é que o nosso canal funciona, neste videozinho que vai já a seguir terminar o vídeo de hoje. Da nossa parte, o resto de uma boa semana. Olá e desde já, obrigado por estar desse lado, aqui com o canal Portugal Místico. Nós queremos trazer o máximo possível de informação, mas também ao mesmo tempo tentar fazer aqui um bocadinho de um programa de entretenimento que seja igualmente informativo e desmistificador. O objetivo do Portugal Místico é exatamente desmistificar e, acima de tudo, trazer-lhe a capacidade de poder, em comunidade, crescer em conjunto connosco. Pelo investimento simbólico de 3 euros estará desse lado a ajudar-nos não só a fazer a manutenção dos websites, a manutenção do canal, todo o processo de controlo e criação de conteúdos, mas acima de tudo está a ajudar-nos a ajudar em que nós estamos a ajudar a Elpo e através da Elpo nós vamos podendo fazer um bocadinho mais por aqueles que estão a precisar. Por outro lado, pode também fazer um investimento ligeiramente maior, um investimento mensal que vai não só apoiar o Portugal Místico e toda a criação de conteúdos e também ajudar-nos a ajudar de uma maneira mais expressiva, de uma maneira mais intensa, e também irá trazer-lhe a capacidade de poder frequentar os nossos cursos ou ter acesso aos nossos produtos bastante mais barato, e para isso depois terá um grupo exclusivo para patronos onde poderá ter acesso a tudo aquilo que está disponível para si. Do nosso lado, aquilo que mais queremos é que se mantenha connosco e que vá crescer connosco, sendo mais um seguidor do Portugal Místico. O canal Portugal Místico foi feito para si. Obrigado. Até à próxima.